Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma segunda-feira estamos aqui estudando o Velho Testamento. Eu sou o professor Abner e a gente vai dando sequência na nossa apostila aqui. Hoje, na semana passada, nós paramos até onde o povo, a família de Jacó estava no Egito. Então, este momento onde a família de Jacó estava no Egito foi um dos momentos mais marcantes do Velho Testamento, porque ali começa todo um caminho e todo um trajeto que a gente fala e recomenda sobre o povo de Israel. Ali é onde há um surgimento de uma grande nação, onde o povo é resgatado do Egito. Então nós paramos neste ponto. Aqui nós estamos utilizando a apostila da FATEC, que vocês possam acompanhar. Hoje nós estamos na página 17. Na semana passada, uma aluna nos perguntou: professor, a gente estava vendo sobre as eras e de repente deu uma parada e fomos já para o estudo do Velho Testamento. Como que a gente vai... O que eu estou programando aqui em relação às eras? Conforme a gente... Nessas eras a gente estudou, né? O período da história, né? E aí os impérios, a era da Armana, os estados multinacionais, e íamos começar na supremacia grega. A supremacia grega em diante, eu gostaria, e a era romana, de estudar justamente a hora que a gente estiver neste momento contemporâneo histórico do Velho Testamento, nessas duas eras, principalmente na supremacia grega, né, que girou em torno de 430 anos a 325 anos antes de Cristo, né, e depois a era romana, de 100 anos antes de Cristo a 450 anos depois de Cristo. E aí, né, a gente vê sobre as vidas cotidianas, cidades, as cavernas e assim por diante. Aí a gente começamos a história do Velho Testamento, da criação a Abraão, né? A gente começou falando da criação a Abraão, depois fomos falar de Abraão a Moisés. Então, para a gente chegar em Moisés, nós falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó, falamos dos filhos de Jacó, que vendeu o seu irmão José para ser escravo. E ele pegou e foi parar lá no Egito. E quando José está no Egito, há um surgimento do povo ali naquele lugar. Ou seja, os irmãos de José, a família de José, os filhos, os sobrinhos, todo mundo estavam ali já. E aí começou a eles criarem ali. E ali surge o povo de Israel, surge uma nação chamada Israel. E agora, neste momento, a figura principal do nosso estudo passa a ser Moisés. Moisés, ele é uma das principais figuras, um dos principais símbolos do Velho Testamento. Porque quando a gente fala de Moisés, a gente lembra da lei. Quando a gente fala de Moisés, a gente lembra do êxodo, da saída do povo do Egito, do deserto, do livramento, dos milagres, do pão do céu, do Mar Vermelho. Nós lembramos de uma série de fatores, uma série de itens que aconteceu através de Moisés. Então nós vamos entender e conhecer um pouquinho sobre essa pessoa chamada Moisés.
A história de Moisés a gente vê na Bíblia e a gente conhece muito bem o nascimento de Moisés. Ele foi gerado por uma família hebreia, uma família de hebreus, e como a sua mãe não tinha como mais escondê-lo, o que aconteceu? Ela pegou e colocou seu filho no riacho e pediu para uma criança pegar e acompanhar. Chegou a filha de Faraó, pega e fala assim: nossa, uma criança, olha. E aí o que acontece? Ela pega: eu quero essa criança, ela é dos hebreus. Mas aí gera aquela situação: quem vai amamentar? Aí a menina fala assim: eu posso arrumar uma ama, né, uma cuidadora dessa criança. E no caso era a própria mãe de Moisés. Mas Moisés, ele foi instruído dentro da cultura egípcia. E muitas coisas que nós vemos em relação às leis e à conduta e à forma de Moisés dirigir esse povo é dentro da cultura egípcia. Porque Moisés foi escolhido por Deus para poder tirar o povo do Egito. Moisés não foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito porque ele tinha conhecimento do Egito. O plano começa muito antes. Porque Moisés foi direcionado a ser quem ele foi no Egito para depois livrar o povo de Israel. Porque Deus primeiro o preparou e depois Deus o usou para tirar o povo do Egito. Então, quando nós falamos, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, porque Moisés ele era instruído na cultura egípcia, eu vou te fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão juntos. Se Moisés ele era já formado na cultura egípcia, e por isso Deus escolheu Moisés, a gente vê o seguinte: os discípulos de Jesus, vamos fazer uma semelhança. Os discípulos de Jesus, eles já eram preparados ou Jesus os preparou para ser apóstolos depois? Então, quando Deus prepara toda essa situação para Moisés, de chegar na casa da filha de Faraó, ser cuidada e ser tratado como neto de Faraó, e ser da família real do Egito, isso todo é um preparar de Deus. Ou seja, Moisés, o plano de Deus na vida dele não começa quando ele está cuidando das ovelhas de Jetro, começa no nascimento dele. Porque Moisés já foi direcionado para o lugar certo. Então Deus já tinha o propósito de tirar o povo do Egito. Deus já tinha esse propósito. E quando Moisés nasce, Deus já fala: é esse aqui. Então, para que isso aconteça, eu vou preparar. E ele vai ficar preparado. Tanto é que uma das coisas marcantes na vida de Moisés é o quê? Uma das coisas principais e marcantes na vida de Moisés é que ele vê os egípcios judiando do povo de Israel, ele se revolta e mata o egípcio. Então isso é algo que estava já no teu sangue, já estava na tua genética. Ou seja, Moisés, ele estaria ali para defender a sua nação, o seu povo. Algo importante para a gente ressaltar é o seguinte: Moisés, como ele foi adotado ali pela família, pelos egípcios, o que acontece? A gente tem que analisar o ser humano da seguinte forma: o ser humano, por mais que nós possamos nos conviver em certos meios, mas nós nunca fogimos das nossas origens. Nós nunca fogimos das nossas origens. O cara que ele foi, vamos se dizer assim, o homem que é sertanejo, que foi criado no sítio, na fazenda,
tirando leite, cuidando de gado e mexendo com a terra. Por mais que ele vá para a cidade, se transforme num doutor, mas ele sempre vai gostar ali daquele pedacinho de terra, vai gostar daquela situação, vai gostar de mexer com gado, vai gostar de mexer com isso. E quando algo o assombra, o que acontece? E algum dos seus conterrâneos, amigos, familiares, o que acontece? Ele passa a defender aquela pessoa ou aquela sociedade. Então, Moisés também aconteceu isso. Moisés defendia os seus irmãos, os seus conterrâneos, os seus parentes de sangue, a sua etnia. Ele pegava e defendia os seus conterrâneos ali. Aqui, o escritor ele fala assim, quando jovem, Moisés começou a sentir-se pesaroso pela situação do seu povo e desejava livrá-los da escravidão. Referências bíblicas em Êxodo 2:11, em Atos 7:24 e 25. Com aproximadamente 40 anos, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde se casou com uma mulher da família de Jetro, também chamado de Reuel, sacerdote pagão. Moisés concordou em pastorear o rebanho de Jetro. Então, a gente vê o que? Moisés, com 40 anos, ele foge do Egito. Por que Moisés fugiu do Egito? Ele ficou sabendo. Ele matou o egípcio. Faraó fica sabendo e manda executar Moisés. Moisés, para não morrer, foge. Aí ele vai para uma terra e pega e casa com uma moça ali, cuida das ovelhas do seu sogro. Então, o que acontece? Ali começa a história de Moisés. Aí a gente começa, aqui a gente vai na página 18, 19, ela fala muito sobre o Pentateuco, né? Os 5 livros da Bíblia, no caso de Êxodo em diante, e sobre a pessoa de Moisés. E a gente vai discorrer sobre esse homem chamado Moisés. Porque depois, irmãos, a gente vai ter aqui os reis de Israel, Reino Unido, Reino Dividido, aí a gente já entra numa outra esfera já de assuntos do Velho Testamento, mas entendendo como que foi que Deus fez para resgatar o povo, por que Deus resgatou, por que Deus usou Moisés e todas as coisas que aconteceu ali, né? E aí, onde o povo errava, o porquê que o povo errava, de onde vinha essa cultura, por que o povo acreditava em certas coisas, por que o povo fazia algumas outras coisas, por causa da origem dele, e assim por diante. Então, essa parte da gente falar sobre Moisés é muito importante, é importantíssima na verdade. Depois, falando dos reinos, nós vamos falar da cronologia do Antigo Testamento, né? A cronologia do Antigo Testamento é muito importante também, e é bem gostoso estudar ela. E depois falar sobre os patriarcas e o capítulo 4, que eu quero falar para vocês, falar sobre arqueologia, ou seja, a gente vai estudar um pouquinho sobre as coisas da terra e as coisas que são encontradas nela. Bom, quando a gente fala de Moisés, a gente fala da pessoa, como eu tinha dito antes, mais decisiva do Velho Testamento, né? Moisés livrou o povo do cativeiro. Como que o povo chegou no cativeiro? Através da família de Jacó, através de José, que era governador. E esse povo ficou ali e, no caso, uma família se transforma em uma grande nação. Alguns comentaristas creem que o nome de Moisés é uma combinação das palavras egípcias água e tirar, né?
que é Moshi, pode ser, pois um lembrete que a filha de Faraó tirou o menino Moisés do cesto flutuante do Nilo, né? Em Êxodo 2 conta a história dele. Moisés tinha um irmão mais velho, por nome de Arão, que depois vem a ser o sacerdote, e a irmã chamada Miriam. Ele nasceu logo depois que Faraó ordenou aos seus soldados, né, que matasse todos os meninos israelitas recém-nascidos. Como? Para quê? Era uma forma deles controlar a população dos escravos. Porque o povo de Israel foi com honra para o Egito. A família de Jacó foi com honra para o Egito. Porque, como assim com honra? A honra deles é porque eles eram parentes de José. E José era governador do Egito. Então eles foram com honra para o Egito. Mas depois eles passam a ser escravos. E aí, como eles eram um povo que cresceu muito e era muito grande, nós estudamos aqui na aula passada que Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. E realmente estava se transformando em uma grande nação. E chegou um certo momento que Faraó falou assim, não estamos tendo espaço para poder para poder cuidar de todos esses escravos. E outra coisa, o escravo dá despesa também. Então, Faraó toma uma medida. Vamos matar todo menino que for desse povo. Todos os escravos. Aí ele fala assim, todo recém-nascido, né, é para morrer. Menino é para morrer. Mas a mãe de Moisés, ela fez um cesto de junco e colocou o menino dentro e deixou flutuar no rio Nilo, né? Sobre os olhos da irmã dele, como eu disse antes. Aí quando a filha de Faraó encontrou o menino, adotou na família real. Você acha, meu querido, que Deus já não sabia do plano que ele tinha? Você acha que Deus foi pensar no plano de resgate do povo de Israel depois? Deus já sabia, Deus já preparou Moisés, o livramento de Moisés já foi um propósito de Deus. O propósito de Deus para que o povo de Israel fosse liberto futuramente. E aí, Moisés, ele matou um capataz de escravos egípcios, né? E fugiu para a terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro. Jetro era um sacerdote pagão, e esse casal, Moisés e Zípora, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Aí, a gente vai começar a estudar aqui um pouquinho da história de Moisés. Moisés, depois que ele viveu em Midian, foi em torno de 40 anos, Deus apareceu para ele, aonde? No meio de uma sarça ardente. E aí, ele lá no Monte Horebe, o Monte Sinai, deu a instrução para Moisés tirar o povo do Egito. E a própria Bíblia, ela relata que Moisés, mas quem sou eu para tirar esse povo de lá? Quem sou eu? Mas aí Deus, ele pega e motiva Moisés, né? Aqui o escritor fala assim, Moisés alegou que não poderia convencer o rei a permitir que os israelitas saíssem, de modo que o Senhor o deixou levar consigo Arão como seu porta-voz. Meus queridos, Deus não mandou Moisés sozinho. Deus mandou Arão com Moisés. E aqui o escritor ainda continua falando, Moisés voltou ao Egito levando a mensagem, deixe ir o meu povo.
Uma vez que o rei exigiu um sinal de poder divino para confirmar a mensagem de Moisés, este foi lançado contra os magos da corte de Faraó. Aí aqui tem um comentário. Segundo a tradição judaica, os nomes dos magos eram James e Jambres, conquanto o rei visse Moisés e Arão realizarem milagres mais espetaculares do que os de seus próprios magos. Ele se recusou a permitir que o povo saísse. Então Deus enviou uma série de 10 pragas que culminaram na morte de todos os primogênitos do Egito. Irmãos, aqui é um ponto importantíssimo do Velho Testamento. Quando Deus manda essa praga da morte de todos os primogênitos do Egito, ali dá uma minguada, ou seja, dá uma anulada no povo egípcio. Todos os primogênitos são aqueles que estavam perto ali de estar começando a guerrear, de constituir família, ou seja, Deus pega e fala assim, esse povo não cresce, esse povo vai demorar mais crescer. Inclusive o filho do próprio faraó, né? E aí, a fim de convencer o monarca, que finalmente resolveu honrar a solicitação de Moisés. Mas, mesmo assim, o rei mudou de ideia enquanto os israelitas deixavam o país e tentou detê-los nas praias do Mar Vermelho. Aí a gente vê, depois do grande milagre que Deus fez de tirar o povo ali do Egito, o povo, Moisés, a gente tem que analisar algumas características de Moisés. Como assim, analisar algumas características de Moisés? Moisés estava lidando com um povo que estava sendo escravo, e a gente sabe que se você pegar e for num povo onde eles não têm nada, e se você for num lugar pobre, muito pobre, e você der R$50 por mês para eles vão achar que é uma fortuna, porque eles não têm nada. Se você der o alimento, eles são gratos pelo alimento. Por pior que esteja, por mais que esteja murmurando, mas eles preferem ficar ali, pelo menos eu estou vivendo. E aí Moisés pega, tira esse povo, e eles falam assim, Moisés fala assim, é Deus que está mandando aqui, é Deus que nos está livrando. Aí chega lá e fala assim, peraí, o povo egípcio está vindo aí atrás, o mar está na minha frente. Moisés, você tirou nós lá para morrer aqui no mar? Lá nós estava comendo, lá estava bom. Moisés, ele foi um homem. A gente tem algumas particularidades da vida de Moisés, os pontos positivos e negativos, mas um ponto que a gente tem que alegar é o seguinte, que Moisés também não foi fácil para Moisés. Não foi fácil para Moisés. Moisés, imagina lidar o povo falando, nós vai morrer aqui na frente do mar, o povo vai vir aqui matar nós e tal. E Moisés, o que ele faz? Ele escuta a Deus. Moisés, ele não escutou ninguém, ele escutou Deus. Deus falou e Moisés fez o que Deus falou. Então, o primeiro grande sinal do êxodo do povo de Israel é a abertura do Mar Vermelho. Então, Deus dividiu as águas de sorte que os israelitas escaparam, né? Moisés conduziu o povo ao Monte Sinai, onde se ele encontrou com Deus e recebeu o sistema das leis para governá-los. Mas falando aqui, o povo, e até hoje é assim, meus irmãos, é difícil a gente lidar com o povo, porque quando ele olha o mar e Moisés fala, caminhe, que Deus vai abrir o mar. Agora imagina nós, com a nossa fé que nós temos hoje. Mas Deus falou. Meu querido, a Bíblia ela é repleta de promessas.
E nós falhamos em não crer nas promessas que Deus tem na Bíblia. E é a palavra de Deus, a boca de Deus. E aí a gente fala assim, mas ali era diferente. Não era diferente. O Deus que estava ali é o Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus, ele não muda. Ele é o único. E a gente observa o quê? Que Moisés, ele pega e manda o povo passar. Primeiro ponto que nós temos que ver em Moisés: confiança em Deus, ouvir a voz de Deus. Moisés, ele soube ouvir e confiou em Deus. Ao povo, viu aquele mar aberto. Agora eu faço uma pergunta para você, meu querido. Será que nós tínhamos coragem de passar ali no meio do mar? Parede de água de um lado, parede do outro. Como se diz, né? E se Deus der uma esquecidinha aqui, o mar fechar, vai me afogar. Então, muitas vezes, vou fazer uma colocação minha, a gente se encontra em situações onde parece que o mar está na nossa frente e nós não olhamos. E nós não vemos saída. Nós fala, Deus abre o mar. Muitas vezes a gente vê até o mar aberto, mas a gente não tem coragem de entrar por medo desse mar voltar a fechar. Mas eu vou te falar uma coisa para você, meu querido. O mar está na tua frente, Deus abriu o mar, pode passar. Ele só vai voltar ao mar no seu curso normal depois que você estiver em terra firme. Amém? Moisés, ele conduziu o povo até o Monte Sinai, que foi o lugar onde Deus falou com ele, o Monte Horebe, também conhecido como Monte Horebe, e recebeu o quê? O sistema das leis para governá-lo na terra prometida. Deus resumiu toda essa lei em 10 mandamentos. E aí a gente vê o quê? Que Deus gravou em tábuas de pedra e deu a Moisés. Né? Quando Moisés volta ao acampamento israelita, Moisés verificou que o povo havia voltado a uma adoração pagã. Então vamos lá. Isso aqui é um ponto importante. Adoração pagã. Moisés estava onde quando Deus entregou os 10 mandamentos para ele? Estava no monte. O povo estava aqui embaixo. E a gente vê a onisciência de Deus. Deus está falando assim, não terás outros deuses diante de mim. O povo lá embaixo está falando assim, nós precisamos de um Deus que nós veja. Olha só que coisa tremenda. Deus fala assim, não fará para ti imagem, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse Deus que nós estamos servindo, nós estamos passando dificuldade. Lá nós tínhamos comida, pouso, e aqui nós estamos passando por momentos mais arduosos do que lá. Nós estamos andando, sol, tal. E aí o que acontece? A onisciência de Deus, mais uma vez. Não fará para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem em cima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não é para ter imagem de escultura. E o povo fala assim, vamos levantar uma imagem para que possamos o adorar. Um Deus para que nós possamos adorar. E Moisés, quando ele vê isso, ele ficou irado e pegou e mandou a tábua que tinha recebido dos 10 mandamentos de Deus, né? E quebrou as tábuas. Depois que o povo se arrependeu do pecado, Moisés voltou ao monte e recebeu novamente os 10 mandamentos. Então, para o povo de Israel, essa questão dos 10 mandamentos é algo sagrado. Porque Deus entregou os 10 mandamentos ali para eles, como regra para a conduta daquele povo. Ou seja, a gente tem 4 mandamentos nos 10 mandamentos, onde ele vai
homem, Deus. Os 4 primeiros mandamentos são coisas do homem para com Deus. E os outros 6 mandamentos é o homem para com o homem. Aí quando a gente fala assim, Abner, mas no Novo Testamento, a gente não fala lá que tem dois, Jesus fala que só tem 2. No Velho Testamento também. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo como a ti mesmo? Cobiça o que ele tem? Vai matar? Vai roubar? Vai adulterar? É simples a gente pegar e analisar os 2 textos, né? É que quando a gente fala assim, amar o meu próximo como a mim mesmo, eu desejo bem para ele. Eu só desejo bem. Não, mas o que você quer para você, você também tem que querer para ele. E no Velho Testamento também era assim. Os 10 mandamentos teve esse intuito. Então, durante 40 anos, o povo de Israel peregrinaram no deserto de Sinai e Canaã. Entre Sinai e Canaã. Nesse tempo, Moisés e Arão foram os governantes civis e religiosos, né? Deus impediu Moisés de entrar na terra prometida por haver desobedecido em Meribá, onde ele feriu uma pedra com sua vara para obter água. Deus conduziu Moisés ao topo do Monte Nebo, onde ele viu toda a terra prometida, e depois morreu. Moisés viveu 120 anos, né? Ele conduziu o povo da escravidão para a liberdade. É um dos fatos mais marcantes do Velho Testamento. E registrou a sua história passada, escrevendo o que são hoje os 5 primeiros livros da Bíblia, né, no Antigo Testamento. E recebeu a lei que governaria os séculos vindouros. Então, Moisés ele é uma figura muito importante no Velho Testamento. Decorrido mais ou menos 40 anos, depois falou a Moisés no meio do arbusto, né, que ardia, na sarça que ardia, mas não se consumia, ordenou que voltasse ao Egito, né? E ali ele pegou e conduzisse os israelitas à Palestina, a terra que Deus havia prometido a Abraão, né? Que é a mesma terra que Deus promete a Abraão. Moisés, ele em maneira nenhuma ele se julgava capaz. Cuidado, irmão, quando a gente se julga muito capaz de realizar algo, a gente pode ser equivocado. Moisés e Arão persuadiram o povo de Israel a segui-los, mas Faraó, né, recusou deixar várias vezes. E aí a gente vê o seguinte, no fim da peregrinação, acompanharam as planícies de Moabe, né? Moisés falou-lhes pela última vez, em suas palavras registradas no livro de Deuteronômio. Moisés transferiu a liderança para Josué. Um outro ponto importantíssimo que a gente aprende no Velho Testamento. No Velho Testamento, a gente aprende muito em relação à formação, a formar pessoas. Moisés foi um grande líder. Nós tivemos um estudo nas escolas bíblicas dominical sobre liderança e Moisés foi um grande líder. Moisés, além dele ter conduzido um povo com características pagãs, que tinha práticas pagãs, conduziu um povo no deserto, que não é fácil, onde não tem água, sol quente e frio à noite. Por mais que Deus estava ali derramando a sua graça, mandando pão, estava ali em todos os aspectos, cobrindo o povo com a nuvem, mas não é fácil. A igreja hoje não mudou, não. Deus está derramando cura, milagre, fazendo o povo ser abençoado, mas o povo está dentro da igreja, está reclamando.
Então, Moisés não foi facinho para Moisés. Assim como não é hoje para pastores também. Muitos pastores que fazem um bom trabalho. Mas Moisés, ele preparou um sucessor. Sucessor chamado Josué. E ordenou que Josué o substituísse, né? E depois anunciou ao povo que Deus entregaria a Palestina nas mãos de Josué e deu as instruções finais. E depois ele fez o quê? Louvou a Deus. Aí Moisés não pôde entrar na terra permitida porque ele se rebelou contra Deus em Meribá. Mas depois de Moisés haver apresentado suas despedidas, Deus o levou ao topo do Monte Nebo e fez o quê? Para ver a terra a qual entrariam. E ali Moisés morreu. Mas a morte de Moisés, Deus falou a Josué, estimulando a permanecer fiel no chamado. O sucessor de Moisés revelou-se líder capaz do exército de Israel na batalha contra Ameleque. Deus usava Josué para conduzir o povo na conquista de Canaã. Ou seja, Moisés levou o povo até a porta. Mas aí o que acontece? Deus levanta Josué. Moisés morreu porque desobedeceu, não entrou na terra porque desobedeceu? Foi. Mas vamos analisar uma coisa. Moisés já tinha feito também a tua parte. Moisés já tinha feito a tua parte também. Moisés não entrou na terra, mas já estava na hora de Deus pegar e colocar um sucessor. Moisés era condutor, Josué, valente de guerra. Então, cada um também tem sua característica. Cada momento da nossa vida. Quando nós falamos do estudo de teologia, nós estamos trabalhando com pessoas que provavelmente estão trabalhando dentro do ministério, dentro de uma igreja e assim por diante. Então a gente vê o quê? Que Moisés, ele cumpriu a sua missão. Durante os 40 anos no deserto, Moisés cumpriu a sua missão. E o que acontece? Josué é levantado como sucessor de Moisés. E a gente vê o que? Ele foi um dos espias que havia olhado a terra prometida pela primeira vez. Ele e Calebe, por confiar em que Deus lhes daria a terra, foram os únicos adultos de sua geração a quem Deus permitiu entrar nela. Todos os demais morreram no deserto. Confiar em Deus. A confiança em Deus, ela faz o quê? Você alcançar as bênçãos prometidas. Por mais distante que ela esteja, Deus faz com que você alcance elas. Josué guiou Israel à terra prometida. Deus recompensou a fé, ajudando Israel a apossar da terra. Primeiro Deus partiu as águas do rio Jordão, transbordante naquela época, de modo que pudesse cruzá-la a pé enxuto. Ou seja, depois o anjo do Senhor guiou os israelitas em sua miraculosa vitória em Jericó. Ou seja, Josué teve grandes coisas. Primeira cidade que o povo de Israel conquistou na terra prometida. Ao tocar o povo nas trombetas, conforme Deus havia ordenado, os muros da cidade caiu. Irmãos, só Deus mesmo. A liderança de Josué também, sob a liderança de Josué, Israel passou a conquistar o país inteiro. Somente aí, em virtude da desobediência de um dos seus homens, Israel conheceu a derrota. Ou seja, mais uma vez aprendi a lição. Os israelitas
fizeram a tentativa e desta vez venceram. No total, foram 31 reis que foram conquistados o território deles. Josué dividiu a terra entre as tribos de Israel, segundo as instruções de Deus. E pouco antes de morrer, insistiu com o povo a continuar confiando em Deus e obedecendo às suas ordens. Josué ele tinha tido o exemplo de Moisés. Josué teve uma experiência com Deus grandiosa, porque Josué, durante o seu período ali, 31 reinos foi conquistado. Muros caiu através de soado de trombeta. Irmão, isso é só milagre. Quando Josué, antes de morrer, ele fala assim: povo, obedece a Deus. Mas o povo não fez isso. Depois que Josué morreu, olha a importância de um líder. Depois que Josué morreu, cada um fazia o que achava que era reto. Os grandes líderes desse período atuaram à semelhança de Moisés e de Josué. E foram heróis, militares, juízes, e presidiram tribunais em Israel. Daí a denominação, de um livro chamado de Juízes. Os mais dignos de nota foram Otoniel, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Eli, Samuel. Ruth também viveu nesse período. À medida que você vai ler nas histórias desses homens, procura ver a vida de Samuel. Ele foi um dos mais importantes homens dessa época. Samuel, profeta e juiz, profeta e governador, porque a mãe de Samuel havia pedido um filho em oração. E ela louvou a Deus por ele ter nascido. Os pais de Samuel deram ele ao sumo sacerdote Eli, para ser preparado para servir a Deus. Então Samuel ele teve toda uma história com Deus, uma ligação ali na sua geração, na sua gestação, no seu nascimento, na sua criação. Desde criança, Samuel ajudava Eli a cuidar da tenda da congregação. Ele ouviu o chamado de Deus para tornar um novo dirigente de Israel como profeta e juiz. Antes de Samuel, os israelitas também davam aos profetas o nome de vidente, Se a gente for ver em Deuteronômio 13, versículo 1 ao 15, 18, do 15 ao 22, Samuel, ele, a semelhança dele dos outros profetas posteriores, não era apenas um previsor do futuro. Ele dava ao povo a mensagem de Deus acerca da vida que levavam, frequentemente censurando a nação por seus maus caminhos, E ele permanece como o primeiro dos grandes profetas de Israel e o último dos juízes. Então, sob a orientação de Deus, ele ungiu Saul, primeiro rei de Israel, e depois ele ungiu a Davi, Samuel ele tem uma história rica também. Então agora aqui nós falamos aí da história de Moisés, a importância de Moisés para a história de Israel, e vamos dar entrada agora a falar sobre os reis, porque quando chegamos em Samuel, nós chegamos no primeiro rei de Israel. O rei Saul. Então, essa questão dos reinos, dos reinados, é importantíssimo também, porque a gente vai começar a ver o que aconteceu com o povo de Israel quando começou a ter esses reis, certo? Isso nós vamos estar falando na próxima aula. Já são
10h15 nós vamos estar encerrando nossa aula para dar tempo de nós começarmos um assunto e finalizarmos ele dentro da aula. Amém? Bom, pessoal, aqui nós temos o CD das videoaulas, certo? Todas as aulas ministradas aqui, nós temos os CDs. Está aqui a capinha do CD. É só você solicitar junto à secretaria da FATEC, através do telefone 17 3421 5653 ou 17 30 46 44 42, ou através do contato do site www.fatec.com.br. Lembrando que o FATEC do site é com 2 Cs, fatecc.com.br. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Que Deus os abençoe, uma ótima semana e que fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.